Esther, capítulo 8. Deixa a Bíblia aberta. Pai, muito obrigado pela forma que o Senhor tem nos encorajado na Tua palavra. Obrigado por causa da Tua salvação, contada em tantas histórias do Velho Testamento. Obrigado pela Tua grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Salvação completa. Nós pedimos que o Senhor fale a nós mais uma vez. Peço a Tua misericórdia para falar com fidelidade e clareza. Em nome de Jesus. Amém. Conta-se a lenda de um fazendeiro idoso que saiu para cuidar do seu gado. Mas quando ele desceu do seu cavalo, viu uma cascavel enorme, com muitos guizos. Porém, já experiente com cobras, ele não pensou duas vezes, rapidamente esmagou a cabeça da cobra com a sua bota. Só que no final do dia, ele não estava se sentindo bem. Ficou febril, inchado, e no dia seguinte estava morto. Depois de toda a tristeza do enterro e passando alguns dias, seu filho mais velho viu as botas novinhas do seu pai falecido e calçou e serviram. E ficou muito feliz com sua herança. Porém, no final daquele dia, também pegou uma febre e logo faleceu também. Mesmo assim, ninguém suspeitou de nada, até que o neto, também já grande, também calçou as mesmas botas fatais e teve o mesmo destino. Foi só então que descobriram que um dos dentes da cascavel havia quebrado na sola da bota. E era algo tão pequeno, mas o suficiente para raspar o pé e deixar o veneno que matou 3 gerações. Embora a história certamente seja fictícia, a verdade é que a cascavel é perigosa mesmo depois de morta. Ela pode ser decapitada, mas durante alguns minutos ou até uma hora, se você encostar na cabeça, ainda terá o reflexo de dar um bote em você. E o veneno continua capaz de matar. A gente sabe que eu moro, a nossa casa no sítio do meu sogro e nós temos muitos cascavéis por lá. Geralmente é uns 3, 4 por ano que eu tenho que matar na subida da minha casa ou nas redondezas. Até as crianças estão começando a achar divertido. A última vez eu matei uma na subida, eu estava subindo de carro à noite e tinha uma lá esticada atravessando a estrada da nossa casa. Então eu desci do carro, matei, e aí meu filho, pai, posso segurar? Eu deixei, mas assim, mas uma cobra mais desse tamanho. Mas é algo perigoso, tem que tomar muito cuidado. No livro de Esther, nós já passamos o momento de maior tensão. A cobra, Amã, o grande inimigo do povo de Deus, já foi morto. E nossos heróis, Esther e Mardoqueu, já estão salvos. Tudo está indo muito bem. Mas olha os versículos 1 e 2 do capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Nada poderia ser melhor. Tudo que era de Amã passou a ser de Esther e Mardoqueu. E o rei, inclusive, promoveu Mardoqueu a seu primeiro-ministro. Ele agora tem o anel-selo, ou seja, a procuração do imperador. E Esther e Mardoqueu não precisam mais viver separados, fingindo que não se conhecem, com medo de alguém descobrir que eles são judeus. Vida, riqueza, honra, poder,
Seria muito legal terminar a história aqui e viveram felizes para sempre. Mas, como acontece tantas vezes nesse livro, cuidado para não colocar o ponto final ainda. Porque ainda tem um problema. O povo ainda estava condenado. Pode passar mais o slide. Ainda existe algo errado. Tenta adivinhar o que é. A cobra foi morta, mas ele já tinha dado o bote. E o veneno continua pulsando nas veias. Embora Amã esteja morto, o seu decreto de matar todos os judeus ainda está em vigor. Lembra, o decreto foi publicado em nome do rei, e a lei persa era muito clara, como eu já falei. O rei não podia revogar nenhum decreto que ele mesmo havia assinado. E pelos vistos, o rei, mais uma vez meio desligado na coisa, como sempre, ele acha que está tudo certo. Olha só, ameaçaram minha rainha, já resolvi. Ó, matei o cara, eu peguei tudo que era dele, passei para Esther, né, promovi o tio dela, pronto, consertei. Acabou, resolvido. Mas não. Queridos, às vezes nós ficamos iludidos com meias vitórias. Quando nós olhamos para o mal que atinge nossas vidas, sei lá, vícios, tentações, pessoas difíceis, e percebemos que sofremos por causa do pecado, do mal que está no mundo, e está nas pessoas ao nosso redor, nós às vezes fixamos, e isso é muito comum no nosso mundo evangélico, fixamos só no diabo que controla este mundo, ou que me tenta com o lixo do pecado. Focamos no pecado que está no mundo, aí afora. Clamamos a Deus para retirar a influência desta maldade ao nosso redor, tirar a tentação. Né? Muitos chegam ao ponto de querer amarrar Satanás, repreender o mal aqui e o mal ali. Nós não precisamos fazer isso. Deus já derrotou o diabo por nós na cruz. Hebreus 2,14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. Sim, o diabo, ele não tem poder sobre nós, os salvos. Ele não nos condena, ele não nos possui. Só que isso não é tudo que Deus realizou na cruz. Se a morte de Cristo fosse apenas derrotar o diabo, nós ainda estaríamos condenados, porque o veneno do pecado pulsa nas nossas veias. O nosso problema, e o problema dos judeus é que ele nos lembra da nossa necessidade de salvação, do nosso problema, é que não é apenas um inimigo contra nós. Há um decreto contra nós. Uma lei que nos condena. No nosso caso, a lei é a lei santa de Deus, com as exigências justas de Deus. A lei de Deus que demonstra a minha e a sua dívida, a sua ficha nada limpa. Todos os lugares em que você está aquém da perfeição que Deus pede. A lei de Deus aponta para o fundo das nossas vidas, o nosso coração, e declara: pecador, amaldiçoado, condenado. E no nosso caso, a nossa salvação também não seria completa se Jesus não resolvesse o problema da escrita da dívida contra nós. A fonte do pecado não está nos outros, nas circunstâncias, no diabo. Está em você, está em mim. As palavras tortas que saem da boca vieram de você. Não, eu sou assim. Não, que o outro me provocou. Não, veio do seu coração. Jesus deixou claro em Marcos 7. Os pensamentos sujos que desfilam na sua mente são seus pensamentos. Não foi o diabo que colocou dentro da sua cabeça. Os desejos desenfreados para satisfazer a sua ambição
fantasias sexuais, orgulho, egoísmo brotam do seu interior. Deus pode até acabar com o diabo, os demônios e até o mundo inteiro. Você continua condenado pela escrita da dívida que revela os seus crimes. Destruir o inimigo é apenas parte do problema, mas não é suficiente. Mas ainda bem que a graça de Deus é bem maior do que isto e é suficiente. E o que nós vamos ver aqui em Esther é que no caso deles, da salvação que eles precisavam, a graça de Deus realiza uma salvação completa. E isso ilustra e nos lembra daquilo que Deus fez na salvação muito maior, que é a nossa, também completa. Vamos continuar, versículos 3 a 8, e ver essa graça de Deus, em que a condenação foi revertida para a salvação, e uma salvação completa. Versículos 3 a 8. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro, mais uma vez, para Esther. E ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eu mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Esther não está satisfeita com a sua vitória contra Amã e ter salvado Mardoqueu. Ela muito bem poderia ter ficado tranquila no conforto do palácio, longe do seu povo. Mas ao invés de festa e alegria, nós vemos o choro de Esther aos pés do rei. Ela não vai desistir em sua missão, porque Deus a colocou ali para salvar o seu povo. Então, mais uma vez, ela implora, insistindo que o rei cumpra o pedido que ela tinha feito no banquete. Não apenas de salvar ela, mas de salvar todo o seu povo. A destruição de Amã não seria nada se ela tivesse que assistir à morte de toda a sua família e todo o seu povo. E aí então, mais uma vez, vemos a mão graciosa de Deus através do rei Xerxes. Ele não fica irritado porque ela importunou mais uma vez. Ele estende outra vez o cetro, indicando que vai conceder o pedido dela. E ele confirma com as suas palavras: olha, eu já fiz tudo o que você pediu, mostrando que sim, você tem o meu favor e eu vou fazer mais isso. O rei está disposto, ela tinha esse favor. Então o que o rei faz? Ele dá o direito, dá para ele o anel de selo, sua procuração, faça outro decreto. Não dá para anular, mas dá para fazer outro, para combater, para dar um jeito como vocês acharem melhor, para tentar reverter o anterior. E é o que Mardoqueu faz. E ele faz com muita inteligência. Olha os versículos 9 a 14. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem,
de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estribarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Algumas observações aqui. O decreto de Mardoqueu foi genial. Lembra, o decreto de Amã dizia que no dia 13 do mês de Adar, todos deveriam exterminar, aniquilar completamente os judeus. E, de novo, isso não podia ser cancelado, e mesmo com a morte de Amã, ainda estava em vigor. Então, Mardoqueu publicou um decreto que era exatamente o contrário. Os judeus poderiam se reunir para se defender e exterminar e aniquilar por completo qualquer um que os atacasse. Então, no fim, ficou assim. Ainda está valendo, você pode tentar matar os judeus, mas eles também têm todo o direito de se defenderem e matar você. E nós vamos ver mais para frente que, na verdade, todo o poder do Estado vai ajudar eles a se defenderem. Ou seja, era praticamente uma guerra civil autorizada, legalizada. Né? Mas Mardoqueu vai além. Ele escreve também na língua dos judeus para que eles se preparassem. E o texto enfatiza que ele manda o recado com cavalos mais velozes, os cavalos de corrida do rei. E ele manda as cartas aos extremos do império, até a Índia e a Etiópia, na África. Agora, por que Mardoqueu tinha tanta pressa? Ainda faltavam 9 meses para o decreto entrar em vigor. Mas eu acho que tem 2 motivos. Primeiro, lembra que o tamanho do império era mais ou menos o tamanho do Brasil. Quanto tempo, embora o sistema de correios da Pérsia eram muito bons, quanto tempo levaria para um recado chegar a cavalo? Vai, de Brasília até Boa Vista. Né? Por mais que seja um cavalo de corrida. Demorar um pouquinho. E se muda uma lei em Brasília, precisa chegar logo. E segundo, essas notícias precisavam chegar o mais rápido possível. Os judeus já haviam passado 3 meses como condenados. E queridos, certamente a vida deles não estava nada normal. Tenta imaginar. Os seus vizinhos, gentios, que antes eram amigos, agora viravam as costas para você. Eles só ficam olhando o seu carro, a sua televisão, a sua casa, e já sonhando que isso vai ser deles, quando chegar a data do decreto, depois que eles te matarem. O vizinho da frente comprou uma 12. O do lado, um dia ele está afiando o seu facão e olhando para você com um sorriso sinistro. Como que você dorme à noite? Como que você manda seus filhos para a escola? Imagina as outras crianças. Gostei da sua bicicleta. Você sabe que um dia vai ser meu, né? Como que você vai para a padaria? Você está na fila e não, para trás da fila judeu. Quando chega para pagar no caixa, cobra 3 vezes mais de você. E você não pode reclamar. Olha, você vai perder tudo mesmo. Vai ser tudo nosso. Vida de condenado não é vida. Era horrível. E por isso Mardoqueu teve toda a pressa para aliviar o sofrimento do seu povo. E o resultado, então, não podia ser outra que não pura alegria e festa. Versículos 15 a 17. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto
púrpura de linho fino. Ele está vestido como um rei. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Quando Amã publicou o decreto dele, você pode lembrar? Logo em seguida ele fica para trás para beber com o rei, enquanto a cidade de Suzã estava um alvoroço, não só os judeus, todo mundo, diante daquela condenação. Veja o contraste com agora o novo decreto de Mardoqueu. Ele também sai da presença do rei, só que com toda a honra de roupas reais do primeiro-ministro. Não está mais lamentando de pano de saco, em cinzas. Agora ele é o segundo homem mais poderoso do mundo. E qual a reação da cidade, todas as cidades? É alegria. Mesmo os persas estavam aliviados. Justiça foi feita. O ímpio foi destruído. E o homem certo foi promovido. E queridos, para os judeus, nem se fala. Festas, banquetes, cânticos, júbilo, virou feriado. O povo que até agora estava condenado à morte, agora é o povo do homem mais influente da nação. Eles estão salvos. Completamente. Queridos, a reversão foi tão forte que o último versículo tem uma frase curiosa. Diz que muitas pessoas se tornaram judeus por favor deles. Agora, é difícil entender o que aconteceu. Pode ser que alguns realmente se converteram genuinamente ao perceberem a poderosa mão de Deus protegendo seu povo. Perdão. Mas pela forma que está no original, parece mais que eles fingiram ser judeus. Eles se passaram por judeus. Virou pop ser judeu. Virou moda usar aquele kippah. Era perigoso mexer com eles agora. Eles estavam com o poder. A gente pode lembrar e tomar um cuidado com isso. Em momentos de sucesso é quando muitas pessoas querem vestir a camisa, né? Mas foi nos grandes momentos de tribulação e ameaça que os judeus verdadeiros foram identificados. E foram eles que tiveram seu lamento transformado em alegria. E esse é o ponto maior aqui. A grande ideia. A mão invisível de Deus transforma condenação em salvação. E, queridos, essa salvação é completa. E ele transforma tristeza em alegria. Nós vamos ver essa alegria deles, especialmente hoje à noite, em que nós vamos olhar de uma vez os capítulos 9 e 10, e como esse livro termina com festa. Festa pela salvação completa de Deus. E é isso que motiva a nossa alegria. Não foi suficiente apenas matar Amã, porque o seu decreto venenoso ainda valia. E queridos, para nós não adianta querer apenas destruir o inimigo. No nosso caso, que é muito mais grave, precisamos ser salvos completamente também da acusação da lei contra os nossos pecados. E por isso, queridos, da mesma forma que a salvação de Deus em Esther, dessa situação ali de morte, foi completa, a nossa salvação do mesmo Deus, em Cristo Jesus, também foi completa. Eu quero olhar alguns textos que, só para refletirmos também, de como a salvação que Deus nos dá, esse mesmo Deus, no nosso caso, na humanidade foi completa e como isso motiva a nossa alegria. Colossenses 2, 13 a 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, olhem que fantástico a sequência aqui que Deus, o que Cristo fez por nós. Ele perdoou nossas transgressões, Ele pegou a escrita, a lista dos nossos crimes contra Deus, cancelou essa escrita, nas leis que nos eram contrárias, que revelam o nosso coração pecaminoso. Ele então removeu do nosso meio, não é mais você que segura essa ficha suja. Ele removeu e ele pregou na cruz do Calvário. E despojando, sim, sobre o inimigo, fez deles um espetáculo público. Eles que estavam segurando contra nós, o acusador, mostrando para nós, condenado, culpado. Deus mostrou a sua graça triunfante. A nossa salvação é completa. Cristo destruiu o inimigo e cancelou a nossa dívida, a nossa ficha criminal, nosso veredito de morte, a dívida a pagar para Deus. Acabou. Morreu com Jesus. Romanos 8, 33 e 34, então. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu amigo, você que está cansado e desanimado com o fardo da culpa que você carrega. Talvez você, mãe, que luta todo dia com o sentimento de insuficiência para os desafios do seu lar. Você, jovem, que não aguenta mais o ataque de pensamentos impuros. Você que dia após dia é frustrado por ver o quão distante você está de onde deveria estar na caminhada com Deus. Lembre-se, Jesus tomou a sua culpa, insuficiência, impureza, imperfeição e pregou na cruz. Ele te deu pela sua ressurreição nova vida. Então não volte lá. Não volte para o desânimo da condenação. O acusador foi derrotado, sim, ele ainda roda ao nosso redor como leão rugindo, mas ele não tem mais poder para nos condenar. A condenação foi paga, a nossa salvação é completa. Hebreus 7, versículos 25 e 26. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. A nossa salvação é definitiva, é completa, não falta nada. É a pureza dele, é a santidade dele, é Jesus que é inculpável, é ele que é puro. Isto tudo é seu pela fé. Como devemos reagir? Como os judeus reagiram diante da salvação completa desta ameaça 2.500 anos atrás? Com alegria, festa, júbilo, cantando louvores juntos, louvando ao nosso Deus. Em Cristo você está livre da culpa, da vergonha e da condenação do pecado. E é isso que nós vamos ver, essa alegria nos últimos capítulos. Querido, onde você está frustrado consigo mesmo? Onde você ainda tem escorregado na lama do pecado? Onde você tem visto a sua própria fraqueza e insuficiência? Leve tudo para a cruz de Cristo.
confesse, arrependa-se e perceba e creia e sinta que o seu fardo foi tirado dos teus ombros. E no lugar você foi vestido com as vestes brancas da justiça de Cristo. Sim, a cabeça da cobra foi esmagada, mas o veneno também foi anulado. Nós estamos livres. A mão invisível de Deus transforma condenação em salvação e tristeza em alegria. Pai, nós te louvamos. O Senhor é o grande Deus da nossa salvação. Pai, nossa ameaça não era uma ameaça de morte física, mas de morte eterna. Nosso inimigo não era um homem poderoso, mas o próprio diabo segurando contra nós, nos acusando do nosso pecado. E usando a escrita da lei santa de Deus, revelando a nossa impureza, a nossa rebeldia, e mostrando que nós merecemos a ira justa do Senhor, nos condenando para uma eternidade no inferno. Mas, Pai, nós te louvamos por enviar pela tua graça Cristo Jesus, que se tornou homem, um de nós, mas sem pecado, para tomar os nossos pecados, para entrar no santo do santo celestial com o seu próprio sangue, pagando e apagando a nossa dívida. E com a sua ressurreição nos oferecendo vida eterna. Pai, que vivamos a liberdade, a santidade, a alegria, a festa da salvação completa em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.